Muito boa noite, meus queridos, minhas queridas. Sejam bem-vindos a mais um Quinta Comigo, a série de lives para você, coach, mentor, que quer levar a sua carreira para o ápice, quer levar a sua carreira para um outro nível e também é do seu coach, do seu cliente. Hoje nós temos um convidado que já esteve aqui antes, por isso tem cadeira cativa, que é o Marcelo de Souza. Nunca é demais a gente apresentar, vamos apresentar o Marcelo. O Marcelo, ele atua há mais de 10 anos como pesquisador especializado no desenvolvimento da inteligência comportamental humana. Especializou-se em coaching, PNL, hipnoterapia, psicologia positiva, constelação sistêmica e comportamental, logoterapia e psicologia transacional. E, além disso, é autor do livro O Mapa do Território, O Território é Você. É pouco ou vocês querem mais? E hoje nós vamos falar sobre um tema fantástico, que são os gatilhos mentais que produzem transformação. E o meu amigo Marcelo vai trazer esses conceitos de uma forma muito tranquila e sempre muito detalhada e muito caprichada. Marcelo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela presença. Boa noite, Marco. Que legal estar aqui com você. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí, aqueles que vão assistir. É uma honra estar aqui, é um prazer muito grande. Eu sempre sinto um privilégio estar com o Marcos. Conheço o Marco já uma longa caminhada e tivemos de novo a chance de nos vermos dentro desse mundo do coach, desse mundo do comportamento humano. Isso é muito bacana. Hoje eu vou trazer esse tema bem interessante, que é gatilho. Eu peço para os coaches que estão assistindo e também para aqueles que trabalham com terapia esvaziar os copos, porque eu vou trazer sobre uma outra roupagem, uma outra textura sobre esses temas, tá? E quem quiser saber mais sobre esse tema, ele está muito presente nesse livro que eu lancei, que é o meu segundo livro, que é o Mapa do Território, O Território é Você. Tem um capítulo só dedicado a isso, a gatilhos, a âncoras, enfim, a hábitos. E quem ficar dúvida, é só buscar no livro, que, aliás, eu coloquei ele em promoção hoje no Amazon. Então, quem estiver interessado, está em promoção hoje. Aproveitem. Bom, Marcelo, já vamos começar esclarecendo para o povo. Vamos lá. O que são gatilhos e por que eles são tão importantes? Por que a gente trouxe para a live hoje? Vamos lá. Primeiro eu vou explicar o que não é gatilho. Porque para entender o que é gatilho, vamos entender primeiro o que não é gatilho. Gatilho não tem nada a ver com sentimento, gatilho não tem nada a ver com emoção, gatilho não tem nada a ver com âncora, não tem nada a ver com hábito, não é algo consciente que a gente constrói na vida. Ou seja, ele está dentro dos nossos territórios, dentro do nosso inconsciente. Para que serve o gatilho? O gatilho é um facilitador. Eu não sei quem que fez o programa desse hardware chamado cérebro. Talvez Deus, sei lá, Buda, mas o cara que fez, ele é foda. Por quê? Porque justamente são os gatilhos que nos ajudam a ter uma vida plena e a sempre estar construindo o melhor para nós. Ou seja, se não fossem os gatilhos, a gente ficaria pensando no que fazer. E os gatilhos que a gente vai construindo, ele é justamente para nos auxiliar a, ao mesmo tempo, aprender com a vida e fazer aquilo que é banal, que vai se tornando banal, vai se tornando comum, ele vai fazendo isso de uma maneira muito automática. Eu vou dar aqui uma que eu lembrei agora aqui. Tem um filósofo americano, que eu não vou lembrar o nome, daqui a pouco eu lembro. Eu tenho problemas com o nome, tá? Então, daqui a pouco eu lembro. Ele é provocador. Então, ele sempre fica falando questões, trazendo questões paradoxais. Então, ele tem uma história de uma pessoa que se chama Maia. Essa Maia era uma cientista. Ela se tornou a maior especialista em saber como o cérebro transforma a imagem em cor. Então, ela se tornou a maior especialista que existiu no mundo de saber como, por quê, quais neurônios que usa, qual é o caminho, qual parte do olho, o que faz, como o cérebro faz e transforma aquela mensagem do ambiente em cor. Só que a Maia vivia no mundo preto e branco. Ela não vivia no mundo colorido, ela vivia no mundo preto e branco. Ela nunca viu cor. Ela sabia tudo sobre cor, mas ela nunca na vida viu cor. Então, um outro cientista chamou ela e falou: Maia, vem cá, deixa eu te mostrar um outro mundo. E pegou ela e levou para o mundo colorido, para o mundo onde há cores. Então, esse filósofo, ele provoca, né? Então, o que Maia sentiu?
Será que Maia sentiu uma emoção diferente daquele que já vê cor? Será que Maia trouxe ideias diferentes daquelas que ela já tinha? Será que aquilo ajudou ela, o ato de ela saber tudo sobre a cor, sobre como o cérebro constrói cor? Será que isso interferiu na forma da primeira vez que ela viu as cores? Será que ela realmente conseguiu ver as cores? Por que eu estou dando esse exemplo? Os nossos gatilhos, eles nunca são construídos sem a experiência. Não há gatilho na informação. Então vamos lá. Os gatilhos nunca são construídos com a informação. Não há gatilhos, só existem com a experiência. Com a experiência. Legal. Ou seja, por mais que você estude, você não constrói gatilho. Você só constrói gatilho com a experiência. Tá? O que você faz quando você estuda, você decora, mas não são gatilhos. Então, vou dar um exemplo de gatilhos do dia a dia. Então, por exemplo, aqueles que viajam muito, quem nunca acordou de madrugada no hotel não deu de cara com a parede? Ou quando você vai para o trabalho, você deixa o carro no mecânico, aí termina o dia, você desce o elevador, vai lá no estacionamento e vai pegar o carro, você vai, putz, o carro estava no mecânico. Ou então você é acostumado a parar numa vaga, que você chega, num dia está lotado, você para o carro em outro lugar, que você vai lá, você vai na vaga, você acha que roubaram o seu carro. Então, são facilitadores que vão sendo marcados na nossa vida. São maneiras que o cérebro tem para que você possa falar no celular ou dirigir e conseguir conversar com alguém, conseguir aprender a cada segundo da sua vida, conseguir aprender com o meio e com informações diferentes que pode levar aquilo, transformar em conhecimento. Beleza até aqui? Beleza. Bom, o que gatilho tem a ver com hábito e tem a ver com âncoras? São coisas distintas, tá? E é muito importante para o coach que trabalha com o cliente saber essa diferenciação e entender isso de uma maneira tanto da psique como neurológica, porque são totalmente diferentes. São memórias diferentes, são áreas do cérebro que trabalham diferentes, tá? Então, o que é hábito? Lembra que gatilho, ele acontece de uma maneira que o seu cérebro, no seu dia a dia, ele percebe que existe uma necessidade, uma conjunção de repetição, então ele entende aquilo, uma necessidade, e ele constrói aquilo, sem haver qualquer ganho ou perda. Ele constrói automaticamente aquilo para facilitar a vida. Para tornar automático, Marcelo? Isso. Como exatamente. O hábito de escovar o dente, trocar uma marcha de um carro, por exemplo. Aí que está. Ou não. Isso não é hábito. Isso é gatilho. Perfeito. O que é hábito? Hábito, ele só existe quando há ganho. O hábito é aquilo que você faz algumas vezes, que o seu cérebro interpreta que houve um ganho, houve uma estimulação do nosso sistema de recompensa, principalmente áreas do pré-frontal, onde está ali próximo às regiões límbicas ou o núcleo acúmulo, enfim, regiões que produzem certos elementos químicos que nos ajudam, que nos motivam. Então, o hábito, no final do hábito, ele só é construído quando o cérebro entende que há algum ganho. Tem que haver algum ganho. Tá? O cérebro tem que entender aquilo como ganho. Então, por exemplo, você se habituar a jogar, você se habituar à pornografia, você se habituar ao álcool, você se habituar ao café, você se habituar ao doce, você se habituar... Ou seja, sempre no final tem um ganho. Agora, todo hábito tem gatilho. Mas o gatilho não é hábito. Perfeito. Ok? Perfeito. Por quê? Eu vou explicar âncoras e depois vou dar um exemplo para vocês aqui. E a âncora? O que é âncora? Âncora não tem nada a ver com hábito. Âncora é quando, em determinada situação da sua vida, no estado presente, você se depara com alguma condição, algum ambiente que vai fazer as suas lembranças reviverem determinados momentos da sua vida que foram marcantes, emocionalmente e sentimentalmente. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu fui num restaurante chileno. Na verdade, ele não é chileno, mas os donos aqui em Campinas, eles são chilenos. E eu comecei a conversar com ele, falei, nossa, cara, eu lembrei lá de Santiago. E estava assim, um monte de casais na mesa, e aí ele falou assim, não, então eu vou fazer um prato para você. Eu vou trazer um prato típico para você. E quando ele trouxe um prato,
eu olhei para essa pessoa que tá, a gente se olhou assim e falou assim, cara, sabe quando você remete? É um lugar em Chicago que chama La Diana. É um restaurante que tem em Chicago, em Santiago, e que a gente esteve lá, e ele fica num casarão, tipo uma calçada, em frente um parque. Cara, e foi um dos momentos mais felizes daquela viagem de nós dois. E a hora que ele trouxe aquele cheiro, aquele sabor, um olhou para o outro, a gente estava contando outras coisas, falando de trabalho e tal, e um olhou para o outro e falou, caraca... Passou um filme na cabeça. Exatamente. Por quê? A âncora, ela altera o seu estado psíquico e seu estado fisiológico. Ela altera a química do seu corpo e também altera os seus pensamentos. Então, você às vezes se dá, é como se fosse um déjà vu, né? Uma volta ao passado, uma coisa que você acha que já existiu. Ele traz, são marcações que teve um forte apelo emocional e sentimental. Lembrando que tanto o hábito como o gatilho, quando eu falo ganho, ganho para o cérebro, tá? Não que seja um ganho. Por exemplo, a droga não é um ganho. Claro. E há também, por exemplo, um acidente que marca, que ancora algo, também não é positivo. Então, assim, quando eu falo que são marcações, também são positivas, como negativas. Só que a ancoragem, ela pode criar estados, levar você a estados, a alterações emocionais, por exemplo, a estresse, a brigar, a conflitos, justamente por causa de ambiente. E eu vou explicar isso muito bem aqui. Eu vou dar um exemplo aqui muito, muito bacana. Eu adoro cozinhar. Eu amo cozinhar. E eu tenho uma máquina do capeta. Peraí. Como assim máquina do capeta? Que história é essa? É a máquina do capeta. A máquina do capeta é uma máquina que você jogar qualquer coisa dentro dela, você programa ela, sai um pão. É a máquina do capeta. Porque depois você tem que ir para a academia se exorcizar para tirar esse capeta, senão você fica desse tamanho. É a máquina do capeta. Eu chamo ela porque, cara, o que se jogar lá vai dar errado, sai um pão. Sai um pão. Sai um pão. E como eu acordo muito cedo, eu acordo em torno de 5 e pouco da manhã. E eu durmo muito mal. Eu tenho um problema com sono. Então eu fico enrolando na cama, acordo, fico enrolando. Eu falei, cara, você quer saber? Eu vou ativar um gatilhozinho aqui para eu acordar desperto. Então eu programo a máquina para 5h30 da manhã, o pão fica pronto, e eu programo a cafeteira para 5 horas das 5h30 da manhã, o pão fica pronto. Então, cara, eu posso estar sonhando, eu posso estar em estado REM, eu posso estar no que for. Bateu aquele cheiro, porque a máquina do capeta, quando vem o cheiro do pão, parece que domina a casa. Domina. Ela traz, ela acorda todos os vermes que você tem. E aquilo me desperta. Então, olha que legal. Qual é o gatilho disso? O gatilho é o cheiro do pão e do café que me faz despertar, porque ele simplesmente me cria fome, me cria vontade. Bom, você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aí de repente um dia você não faz, o seu corpo sente. Ou seja, você criou um hábito a partir de um gatilho. Uhum. E por que criou esse hábito? Porque o pão tem carboidrato, o pão tem açúcar, o café é cafeína. Então, quando bate aquele cheiro... É prazeroso, né? Você sente ele como um prêmio, né? Exatamente. Tem mais. A cafeína, a hora que você sente o cheiro, vai lá nessa região límbica, lá no sistema de recompensa. Ô, pessoal, neurônios, acorda aí que lá vem estimulante, lá vem adrenalina para nós. E aquilo te toma. E o café, ele traz isso. E o pão com açúcar, mais carboidrato. Então, é uma bomba de energia que acontece. E você criou um hábito por causa de um gatilho que você, o seu dia a dia. E esse hábito é o quê? Comer, porque eu vou simplesmente criar um prazer momentâneo para o cérebro, que é a cafeína, que é o açúcar, enfim. Beleza? Perfeito, perfeito. E a âncora? Dentro da receita dessa panificadora tem um pão de milho. E eu resolvi fazer esse pão de milho. E, cara, Marco, o pão ficar pronto e aquele cheiro vir que eu lembro da minha época lá em Paranavaí, quando eu fazia atletismo, cara. Eu tinha 12 anos, 13 anos. Foi a época da primeira namoradinha. Foi uma época, tinha aqueles bailinhos, sabe? Que a gente dançava. Eu fiquei lembrando da vassoura que você tava para tirar o casalzinho, para você desmanchar. E foi muito legal, porque eu toda vez que eu lembro disso, eu lembro de uma parte da minha infância que é muito legal. Ou seja, também existe uma ancoragem.
Então, você tem aí a questão do gatilho. Esse gatilho, ele tanto, o determinado pão, ele ancora, ele está ancorado para fazer determinadas lembranças, e ele também está dentro do hábito, ou seja, você percebe que o gatilho ele está presente, ok? Perfeito. Bom, beleza, Marcelo, entendi isso, mas qual que é a importância disso? Exato. Antes de você seguir, para a gente falar da importância, deixa eu dar meus boa noites aqui, Marcelão. Vamos lá. Tem um monte de gente chegando aqui. Eu queria dar boa noite para o pessoal. Queria dar boa noite aqui para Cool Life Brasil. Boa noite. Vamos dar boa noite aqui para Andréia Angelis. Já é a segunda vez, se eu não estou enganado, que a Andréia participa. Seja bem-vinda, Andréia. Temos aqui a Cristi L. Perdão se eu estou pronunciando errado. Seja bem-vinda. Venha mais vezes participar. Gustavo Costa, muito boa noite, seja bem-vindo. Obrigado por participar. Dona Cláudia, sempre presente, muito boa noite. Obrigado por participar mais uma vez. Amigos, não esqueçam de fazer as suas perguntas. Vamos aqui, vamos esmigalhar o conhecimento do Marcelo. Vamos espremer ele para ele falar tudo para nós. Tem que fazer pergunta. Vamos lá. Legal. Bom, Marcelão, e aí, qual que é o impacto disso para o ambiente, né? Para o dia a dia da pessoa, né? E principalmente para o coach com o seu cliente. Boa, vamos lá. O gatilho, ele tem... Eu denomino o gatilho sempre com dois estágios. O primário e o secundário. Ou seja, o primário é esse que você enxerga. É esse que está claro. Então, o pão, cheiro, é um gatilho primário. Você enxerga ele. Ele tá evidente ali. Você esqueceu o carro... Bom, o gatilho está ali, você esqueceu porque todo dia você para o carro ali. Claro. Então, esses gatilhos, esses primários, o que ele impacta na vida? Na verdade, você consegue ver claramente que se você mudar essa subrotina, você quebra esse gatilho e é possível você construir outro. Agora, quando o gatilho está envolvido em hábitos e quando ele está envolvido dentro das âncoras, a história muda. Porque aí o gatilho primário ele surge por uma necessidade de um gatilho secundário. Então, vamos pegar o exemplo da panificadora e do pão. Eu vou lá, todo dia acordo de manhã, eu vou dar um exemplo fictício, tá? Vou pegar aqui algumas coisas que acontecem dentro do consultório para que eu possa entender, vocês possam entender essa lógica que eu quero trazer para vocês, tá? Como chegar no gatilho secundário. Então, vamos lá. Eu acordo de manhã, durmo mal, aí eu preciso do café, preciso do pão para que eu possa, efetivamente... tomar disposição e acordar com energia, com potência de agir e fazer as coisas acontecerem. Legal. Mas, enfim, eu continuo dormindo mal. Eu mesmo acordando cedo, eu continuo dormindo mal. Aí eu vou procurar o quê? Vou procurar um psiquiatra. Vou lá no psiquiatra e falo, doutor, eu durmo mal, eu preciso de alguma coisa que me ajude, porque eu acordo às 5h30, estou dormindo 5, 6 horas por dia, chega na metade do dia, no café não dá mais conta. Eu preciso de alguma coisa para eu melhorar meu sono. Aí ele vai lá, dá uns DEM da vida, aqueles remédios para dormir, enfim, e você começa a dormir bem, mas o remédio ele também tem um limite. Aí você volta no psiquiatra, o psiquiatra te pede um monte de exame, e fala, meu amigo, vou fazer exame para ver se tem algum problema. Aí você faz um monte de exame, não tem nada. Aí ela vai falar, procura um terapeuta. Vai procurar um terapeuta. E aí eu quero que vocês prestem muito atenção nesse exemplo, muita atenção, porque assim, ele é um da oportunidade que vocês têm de refletir um pouco de como abordar o seu cliente, tá? Exato. Isso você vai no terapeuta. Acabou me gerando aqui um pouco de confusão em relação a alguns conceitos, né, Marcelo? Não sei se faz sentido você comentar agora ou você quer comentar um pouco mais para frente, mas quando você fala sobre esse tipo de tratamento, até o envolvimento de um terapeuta ou de um psiquiatra, alguma coisa nessa linha, existe uma linha muito tênue, né, entre isso, entre a atividade do psicólogo, do psiquiatra, com o coaching em si, né? Perfeito. E eu quero deixar isso muito claro, que há limites, tanto no modelo da abordagem, o que se busca com o cliente. Legal. E foi excelente você me perguntar isso, Marco, porque eu vou seguir esse exemplo aqui e vou tentar pontuar a diferença nele. Tá? Boa, então, se não ficar claro, porque é muito importante vocês entenderem isso, é muito importante. E tenho certeza que isso vai ajudar vocês com o cliente de vocês, seja qual for o cliente e qual for o processo que você está fazendo. Tá? Então vamos imaginar. Aí eu fui para o terapeuta. Aí o terapeuta vira para mim e fala assim, Marcelo,
Por que você dorme mal? Aí eu viro para ele e falo assim, é um exemplo fictício, tá, gente? Tô trazendo aqui alguns modelos que eu sempre atendo ali. Bom, eu faço muito xixi à noite. Bom, você faz muito xixi à noite, você já fez exame, não tem nada? Não tem nada. Então, realmente é uma questão emocional, precisamos ver. Faz muito tempo que aconteceu isso? Foi quando eu casei. Quando eu estava casado, eu comecei com uma crise de ansiedade, e as crises de ansiedade comecei a desenvolver esse hábito de fazer muito xixi à noite. Mas por quê? Porque meu casamento era um casamento muito tóxico, muito abusivo, um casamento do lado de uma pessoa que vivia me massacrando, e aquilo me levou à agonia, à tristeza. Eu construí hábitos que não são hábitos saudáveis. Quer dizer, investigando o passado, por enquanto. Isso. Mas presta atenção nas questões. Mas é exatamente isso. É onde eu quero chegar. Marcelo, por que você aceitou ficar dentro do casamento desse? Porque eu estava meio triste, na época eu estava com depressão, estava tentando fazer um tratamento, mas eu nunca conseguia, eu bebia muito, aí não levava o tratamento a sério, então eu estava muito triste. Encontrei uma pessoa que naquele momento me alegrou, e que quando a gente foi se casar, eu fui descobrindo que ela era tóxica, que ela era abusiva, enfim. Mas por que você estava com depressão? De onde vem essa depressão? A depressão veio de uma síndrome de pânico, porque eu era workaholic. Mas por que você era workaholic? Eu era workaholic porque eu adoro mandar, eu adoro ter o poder, eu adoro ser chefe, eu adoro mostrar para os outros que eu sou bom para caraca. Mas por que você gosta de mostrar para os outros que você é bom para caraca? Porque quando eu era jovem, adolescente, eu era atleta, e eu fui convidado para o time brasileiro de atletismo, e ninguém da minha família sequer falou: Marcelo, parabéns, porra, você é foda, você não sei o quê. Ninguém. Mas por que isso tem valor? Então você vai trazendo. Agora eu te pergunto, você acha que um processo desse, você vai chegar no gatilho secundário, que é o gatilho importante que trata tudo isso? Não vai. E aí está a diferença da psicologia para um processo de coach. E aí está a diferença da psicologia para a terapia também. Legal. A psicologia, ela vai buscar esse caminho e trabalhar muito o passado. Ou seja, leva tempo. Agora, o coach, ele não tem esse tempo. O coach, ele tem que encontrar mecanismos justamente que sejam ágeis, que achou gatilhos, vamos para frente, vamos seguir em frente. E como fazer isso? Tem uma cliente minha, que ela é de Belo Horizonte, a Paula, ela deve estar assistindo, enfim. Ela tem um monte de sotaque. Então ela fala assim: Marcelo, mas não é dia sim? Eu falo: não, é dia sim. O que isso quer dizer? O processo, quando dentro da psicologia comportamental e dentro da psicologia social, quando você descobre esse gatilho secundário, ele desfaz naturalmente uma problemática que você carrega. Por que o cérebro faz isso? Inclusive, Antônio Damasio tem no livro dele, Consciência, ele tenta explicar isso, mas ele fala o seguinte: tem coisas que a gente nunca vai explicar, nem na neurociência, nem na psicologia. Toda vez que você descobre um gatilho secundário, que a pessoa descobre o gatilho secundário, ele se desfaz. E aquilo que era um problema deixa de existir. E isso é muito legal ver. Por exemplo, todo o processo de coaching que eu faço, tanto coaching como terapia, a pessoa escreve. Tudo é escrito. Tudo. Todas as questões são escritas. Por quê? Porque eu sempre levo lá para a 7ª, 8ª sessão, eu sempre trago ela lê de novo o que ela escreveu, que ela não se identifica. E quando ela fala, mas não fui eu que escrevi, é quando você fala: consegui achar um gatilho. Consegui. Porque ele se desfaz. Ele simplesmente pega uma subrotina e desmancha ela, e não tem mais sentido. E você nem lembra mais que ela existiu. Mas como chegar nesses gatilhos secundários sem fazer um processo, esse processo de tempo, esse processo que a psicologia traz de se reconhecer, de saber quem a pessoa é? Como faz para desvincular o passado para você startar o presente para o futuro? É o que eu falo, que é o de aqui. Ou seja, você nunca pode afrontar ou querer aprofundar com perguntas. Mas por que isso? Por que aquilo? Porque essas respostas que eu dei de exemplo aqui, porque eu faço xixi, porque eu era casado, você sempre está justificando, você sempre vai encontrar um culpado. Então você nunca chega no gatilho.
Você está respondendo aquilo que a sua consciência quer. Aquilo que está permitido. Uhum. Entendeu até aqui? Ou seja, se você ficar cavucando esse buraco, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você tá fazendo permissões, você está pedindo para a pessoa falar para você uma justificativa. E aquilo que eu expliquei na outra live nossa, que falo muito no meu livro. O consciente nosso, ele é ótimo para justificar as coisas. Uhum, então você não consegue atingir esse gatilho. Por isso que eu falo que é de assim. É até a autorresponsabilidade numa dessas, né, Marcelo? A fuga da autorresponsabilidade. Exatamente, é exatamente isso. Então, isso é uma coisa que tem que ficar... todo profissional de coach tem que entender. Nunca aborde de frente. Nunca vá no problema. Nunca. Porque você nunca vai encontrar um resultado que você quer. A pessoa até pode demonstrar um up. Né? Nossa, estou me sentindo bem. Mas é momentâneo, porque é muito raso. É muito consciente. Mas como eu faço para ir de assim? Né? De assim. Exemplo... Use historinhas. Então, por exemplo, você percebe que você está perguntando para a pessoa, ela está contando algo, está contando um fato, está contando uma ação dela, está colocando para você uma ideia dela, e você percebe que ela começa a explicar muito. Você fala, opa! Aí, de repente, você para aquilo ali, pega aquela explicação muito e fala, peraí, deixa eu fazer uma analogia. Você sabe que eu estava assistindo um filme que me lembrou isso quando eu era criança? Pô, você sabe que hoje eu tenho isso, ou eu vi um personagem do filme, né? Ou eu vi alguém do filme. Você sabe que me lembrou essa história sua, que o cara era criança, o cara estava brincando, aí ele, sei lá, apanhou na escola, e não é que ele criou esse trauma que você está trazendo, ou seja, não leve a resposta, e não leve a pergunta. Faça ele meio que trazer para ele e falar assim, será que isso aconteceu comigo? Será que isso é um fato? Por que ele está falando isso? Instigue ele a criar a imaginação. Porque assim ele começa a fazer comparativos dele. E você nunca pode ficar no passado. Então você conta uma história, sei lá, um personagem, traga uma história em terceira pessoa ou uma experiência sua, para que ele perceba, ele entenda aquilo, faça ele refletir sobre aquilo, até lhe dar opinião, mas a partir do ponto que ele entendeu a sua história, aquilo vai mexer com ele. E assim você vai mostrando para ele que aquilo não é certo, que aquele caminho que ele está fazendo não é o melhor, que aquilo, ou seja, vai trazendo exemplos, nunca de frente, sempre contornando com histórias paralelas que se encaixam na história dele. E aí você consegue, para atingir o gatilho, é psicologia, é terapia comportamental. Agora, só o ato de você descobrir a região, ou seja, aquele momento que aconteceu, já é suficiente para esse gatilho se desfazer. Já é suficiente para você conseguir aquela problemática, aquela crença que estava limitando ele, aquele gatilho que estendia para construções de outras questões, ele ser desfeito. Fez sentido? Se você consegue entender isso, pessoal, faça perguntas, tá? Porque senão eu vou ficar falando aqui o dia inteiro. Faz todo sentido, Marcelão. Temos aqui até uma boa noite aqui do Jaderson. Jaderson, seja bem-vindo. Muito boa noite. Eu estou achando sensacional, Marcelo, você trazer esses pontos. E quando você trouxe assim sobre esse lance de fazer o cliente escrever, registrar tudo isso e trazer esse tipo de informação depois, até para ele olhar, né, para ele ter essa autorresponsabilidade, eu achei fantástico. E aí eu lembrei até falando um pouco da Climb, né, esse poder da gente poder registrar, ter tudo aí de uma forma muito organizada, todos os dados, os conteúdos que a pessoa, que o coach ou o mentor estiver trazendo para o cliente dele, tudo organizado num único repositório, quem respondeu, quem falou, quem comentou, tudo de uma forma muito segura, né? Então isso me chamou bastante atenção. E entendi. E então, quer dizer, trabalhando ou conseguindo identificar esses grandes... agora, vamos lá. Vamos ver se eu uso o termo certo. Gatilhos ou hábitos... na verdade, a gente consegue até transformar o dia a dia da pessoa, certo? Assim, o comportamento que ela vai ter, porque o pensamento vai gerar um sentimento, e esse sentimento vai gerar uma ação daquele seu cliente, né, Marcelo? Faz sentido? É isso mesmo?
Totalmente, totalmente. Vamos levar para a realidade do dia a dia aqui, principalmente com questões de trabalho remoto, por exemplo. Como é que nós funcionamos? Nós recebemos nesse momento, eu, você e todos que estão assistindo, estão sentados em uma cadeira, ok? Só que nesse exato momento tem barulho lá do carro passando na rua, tem a sirene da ambulância, tem o filho que está na sala gritando, tem o cachorrinho que está latindo, tem a temperatura, tem o cheiro, tem a luz, ou seja, tem um monte de informações chegando pelos sistemas sensoriais e os somassensoriais, ou seja, o seu estômago está fazendo digestão, o seu batimento cardíaco, sua pressão, o calor, o tato, ou seja, tem um conjunto de informações chegando. Essas informações, elas chegam à região límbica do cérebro, onde ela vai ali fazer uma análise do que é prioridade dessa informação e o que não é prioridade. Por exemplo, eu ficar sentindo minha bunda sentada na cadeira não é prioridade agora, minha prioridade é prestar atenção. Então, o cérebro ele descarta um monte de informações, porque ele não vai perder tempo ficar analisando todas as informações, senão a gente não prestaria atenção no que eu estou falando ou no que você está falando. Então, ele vai eliminando isso. Só que tem algumas funções que, por exemplo, eu posso estar aqui conversando com você e tomar café e continuar te ouvindo. E não atrapalhou em nada. Ou seja, isso aqui é um gatilho. Uhum. São gatilhos facilitadores. A água está aqui, eu pego, tomo. Ou seja, os gatilhos são esses facilitadores que permitem. É o que faz você dirigir e falar com a pessoa que está do seu lado. Beleza até aqui? Então, a gente sempre está vinculado o pensamento com o ambiente. Sempre. Pensamos, quando você pega um ônibus, sei lá, pega um cometa aqui, daqui para São Paulo, você fala assim, eu só vou pensar no carro. Você não consegue. Não consegue. Por quê? Porque o ambiente vai mudando e seu inconsciente vai jogando um monte de informações e fala assim, consciente, vê se se importa. Então, você não consegue fazer isso. Ou seja, a gente sempre está condizente ao ambiente que nós fazemos presente. Agora, olha que importante é isso. Então, vamos lá. Você está fazendo teletrabalho. Você está trabalhando em casa. Então, você mora num apartamento e aí você adota a cozinha como escritório. Então, você vai lá, põe seu laptop em cima da mesa, na cozinha, e põe às 6 horas da manhã, e briga com o cliente, e briga com o chefe, e briga com o funcionário, e discute, e fica nervoso, e levanta, e toma água, e volta. Enfim, construiu ali um ambiente de trabalho que é a cozinha. Aquilo que você fazia no escritório se transformou na cozinha. Passa um dia, passa 2 dias, passa uma semana, passa um mês. Então, 7 horas, 8 horas da manhã, você vai para a cozinha, põe o computador, se altera, veste a máscara empregado, põe a máscara empregado e começa a viver o mundo do trabalho. Só que você vai habituar, ou seja, trabalhar em casa, e vai criar ancoragem. Olha o problema. Eis que então, passa 6, 7 meses, sua esposa começa a perceber que você anda um pouco nervosinho. Você já não tem mais paciência de sentar na mesa com a família, você já começa a comer demais, ou seja, você já começa a beber demais, você já começa a se alterar facilmente. Aí você sai de casa, vai no restaurante e se sente uma pessoa totalmente transformada. Nada a ver com aquele que fica dentro de casa. Aí a esposa começa a achar que o problema é ela. Ele não me ama mais, ele não gosta mais de mim, ele está muito alterado, ele anda muito nervosinho, não me ouve mais. E o que aconteceu nesse processo? O seu cérebro, ele criou um gatilho que liga cozinha, trabalho, estresse. Beleza? Perfeito, Cozinha, perfeito. Então, independente se está na hora do trabalho ou não está na hora do trabalho, cozinha, trabalho, estresse. O cérebro não entende a diferença, né? Ele vai olhar e falar assim, eu estou na cozinha. Cozinha é trabalho relacionado a estresse, por exemplo. E aí se cria o hábito da briga. Porque quando você briga com alguém, quando você está brigando e termina a briga, parece que você teve um descarrego, né? Que negócio. Parece que você foi lá no centro espírita, tiraram todos os espíritos mal do seu corpo. Mas depois vem o arrependimento. Só que quando você entra no arrependimento, você vai brigar de novo, porque é melhor ter o descarrego, aquele sentimento de alívio. Então você criou um hábito de brigar com a esposa.
Uau, que loucura, hein? Que loucura. Ou seja, essa história que é bom, depende. Se você mora num apartamento de 200 metros quadrados e tem um quarto para trabalhar, é uma coisa. Se você trabalha na sala, é outra coisa. Trabalhar no quarto é outra coisa. O que acontece muito com os casais que têm filhos em casa e resolvem brigar, todas as brigas fazer dentro do quarto? Você cria... O quarto vira um ringue, né? Exato. E aí, como é que você vai fazer amor com a sua esposa? Ou com o seu marido? Como é que você vai ter um ambiente familiar adequado? Ah, Marcelo, mas isso não acontece comigo. Pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, mas não tem como. O ambiente, isso eu estou falando desde lá de James, 1895, estou falando de Lacan, estou falando de Roger, estou falando de qualquer teórico, de Freud, não tem como. O ambiente, ele tem a ver com os seus pensamentos, e o ambiente interfere. A primeira coisa que você sente quando recebe, quando você está presente no lugar, é a emoção. E ela vai vincular isso. Aí tem um monte de gatilhinhos que vão ser disparados porque você se acostumou àquilo. Então, hoje eu atendo muito casais. Quer dizer, eu atendo muitas pessoas que estão com problemas de casais, estão com problema de relacionamento. Eu tenho casos que, juro, eu tenho que ir para academia porque eu choro. Porque não faz sentido. São 2 pessoas que se amam. São 2 pessoas que deveria estar feliz e não consegue mais conviver. Porque os 2 trabalham de casa. E um trabalha no quarto. Então, não tem como, por mais eu faço meditação, eu sou zen, não interessa. O ambiente, ele está vinculado com a sua emoção. E aí, gatilhos são criados, hábitos são criados. Por exemplo, a pessoa está muito nervosa. Briga o dia inteiro lá, mas a esposa trabalha em outro lugar, então ele vai lá e fala, pô, vou relaxar. Vai lá no site pornô, X vídeos, legal, bababá. 1 dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco ele tem um transtorno sexual. Por quê? Prazer, gozar, tesão, 10 minutos, sente aquele alívio, daqui a pouco o cérebro fala, tô precisando daquele prazer de novo, porque tem um gatilho do estresse aqui, que me gerou uma certa euforia, eu preciso quebrar isso. Então vamos lá, xvideos.com, vamos assistir. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de trabalhar em casa, muito cuidado com os hábitos que a gente vai adquirindo. Ou então, vai lá, tá nervoso, vai lá, pega café e um docinho. Perfeito. Porque o açúcar, sistema de recompensa, criou um hábito, sistema de recompensa ativado, e de repente, você acaba ficando viciado. Enfim. Agora, Marcelo, deixa eu dar boa noite aqui para Anja Soares, que acabou de entrar aqui, ou pelo menos deu boa noite beijo, agora. Boa Anja, noite. Deixa eu te perguntar agora, Marcelo, a gente... Duas amigas queridas, a Cris e a Anja, de doutorado. São pessoas muito amadas. Que legal, que legal. Sejam bem-vindas. Me dá dicas assim, para o pessoal, como é que você pode criar um gatilho? Tem como criar gatilho, assim? Tem alguma aí que tá, forma? Aí que tá. Na verdade, assim, o grande problema das pessoas é, primeiro, não caia naquela historinha de autoconhecimento. Não caia nisso. Toda vez que você lê autoconhecimento, vou praticar o autoconhecimento, fuja. É muito perigoso isso, muito perigoso. Esse mundo da autoajuda é um mundo muito mau. É um mundo que faz mal, não é um mundo que... Por quê? O autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Marco, se eu arrancar seu braço, você continua sendo Marco? Se eu arrancar seus olhos, você continua sendo Marcos? Se eu arrancar seus dentes, você continua sendo Marco? Continua. Mas se você hoje, depois do que você está ouvindo aqui, você é o mesmo Marco de 2 horas atrás? Não. Tive novos conhecimentos, novos aprendizados. Então, que autoconhecimento que eu estou falando? Lá no meu livro eu explico muitas questões das memórias. A gente, toda vez que lembra de alguma coisa, a gente altera a memória. Então, nem nosso passado é de verdade.
Então, que autoconhecimento? O problema é que o autoconhecimento vai cair naquele exemplo do pão. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí você começa a justificar a sua vida. E você não presta atenção no que efetivamente tem que mudar. Quais são os gatilhos que tem que mudar? Então, toda vez que você for trabalhar com um cliente, você tem que entender, você tem que mostrar para ele, primeiro, não existe autoconhecimento, existe você presente. Então, você tem que desvincular o passado do presente. Por isso que eu falo, nunca procure o gatilho assim, sempre assim, para fazer essa desvinculação do passado do presente. Isso é a primeira coisa que todo coach tem que entender. Isso é fundamental entender. É aprender a contar histórias para fazer isso. Segundo, como que eu posso fazer o cliente criar criar gatilhos que possam efetivamente conduzir ele para uma vida melhor e que ele possa introduzir nisso hábitos? Perfeito. Ensinando o seu cliente a usar uma coisa que chama valor. Na hora de decidir, qual é o valor disso? O que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo. Eu vou para academia porque agora é moda, todo mundo fica gostoso, todo mundo fica bonito, todo mundo fica cheião, agora é moda. Esquece. 3 semanas, 4 semanas, você vai lá bombar um pouquinho, você viu que não pegou ninguém, já vem lá o capetinho e fala, meu amigo, esse história de academia vai pegar alguém, papo furado, esquece. Agora, se você for na academia e colocar valor, por que você está indo? Cara, porque eu tenho um filho, eu amo meu filho, eu quero viver muito mais com meu filho, eu amo minha esposa, eu amo meu trabalho, eu amo minha vida, então eu tenho que pensar um pouco no amor, ou seja, agregar valor. Para que eu estou indo? Porque eu realmente estou me dedicando ao amor ao outro, ou seja, uma maneira diferente de você adquirir, você mostrar valor nas coisas, você dar importância no que você está fazendo. Só que mesmo a questão do amor, você tem que tomar cuidado se o cliente não vai usar uma justificativa. Ou seja, você tem que fazer efetivamente o cliente entender qual é o ganho que ele está tendo com aquilo. Qual é o momento? O que é ganho de verdade para ele? Porque o ganho dele é diferente do meu. São subjetivos. E a diferença entre o ganho e o desejo, né? Assim, não, eu estou fazendo porque eu quero chegar lá. Perfeito. É isso? Perfeito. Uma coisa é você entender o valor e a outra é falar assim, eu estou fazendo isso porque isso aqui é fantástico para isso. Mas, na verdade, a pessoa não acredita naquilo, né? O ser humano, desde lá de Sócrates, ele é um ser desejante. Então, o que ele chama de eros, né? O desejo é eros, que era o amor, né? Ou seja, eu desejo, eu tenho e agora eu desejo outra coisa. Então, eu desejo a vizinha, desejo a esposa do outro, eu desejo o carro do outro, eu desejo a casa do outro. É o desejo, mas na hora que você tem a casa, você quer comprar uma casa maior, porque já tem outro cara que tem outra casa, então a gente vive dos desejos, e graças a Deus, que é o desejo que nos motiva todo dia, e é a referência do outro que nos faz ser quem nós somos. Então, até aí, beleza. Mas não é esse gatilho, não é a partir desse valor que você tem que construir o gatilho, mas em si, na vontade, não no desejo. Qual que é a diferença entre desejo e vontade? Vontade é aquilo que efetivamente te faz próximo de ser feliz. Uhum. É aquilo que quando você faz, você esquece o tempo. É aquela conversa que você tem com o amigo, aquele trabalho que você faz que você esquece que o tempo passou, é aquele estudo que você faz, aquela leitura que você esquece. Então, ali está a vontade. Ou seja, construir sonhos de verdade que te pertencem, não pertencem ao outro. E quando que te move, né, Marcelo? É o que te move para o próximo passo, né? Que pertence a você, não ao outro. Não ao outro. E quando você faz a pessoa ver que dentro dela existe o desejo, existe a vontade, que são referências diferentes, é mostrar para ela, para dar valor é na vontade, não no desejo. Ou seja, aquilo que te pertence. Foda-se os outros. A preocupação é que você, daqui 50 anos, daqui 10 minutos, daqui 3 dias, daqui 20 dias, ou lá na beira da cama, com o padre rezando o Pai Nosso para você, é o que você vai cobrar de você naquele instante. É o que é importante para você. Porque o carro do outro, foda-se, você não vai levar isso. Mas é aquilo que você deixa. Então, quando você consegue fazer a pessoa ter consciência de valor da vida, ela muda os seus paradigmas.
Ela começa a perceber, porra, é legal ter. Cara, quem não quer ter? Eu quero ter um monte de coisa. Mas não é isso que me move. Às vezes eu tenho colegas meus que são empresários que falam assim, Marcelo, mas porra, faz isso, faz aquilo, você pode... Eu falei, cara, tô bem, eu tô apaixonado, eu falei para você hoje, eu tô apaixonado na minha tese. Aliás, Ângela e Cris, eu terminando minha tese, esse mês eu termino minha tese. 600 páginas. Eu amo minha tese. Eu agora, esse ano eu vou cumprir 2 promessas minhas, que é o meu novo livro, que é Muito Além da Dieta, que é um livro que trata, ele explica o quanto a alimentação envolve a emoção, o sentimento, o quanto envolve os pensamentos, e quanto sentimento e emoção envolve na alimentação. Eu estou escrevendo junto com a minha querida amiga Cris Torres, que é uma nutricionista aqui de Campinas, e eu estou terminando ele, estou terminando minha tese, que a editora já falou, quero escrever o livro dela. Porque eu amo o que eu faço, o Marco. Isso é valor, porque eu estou deixando alguma coisa. Quando eu escrevi esse livro, Mapa no Território, eu escrevi para mim, para eu me explicar, para eu me entender. E eu amo isso. Cara, eu amo lidar com pessoas. Marcelo, mas você podia ser gestor, diretor de empresa, você podia ser CTO, CEO, CFO, C do cacete. Não quero. Eu amo. Eu estou fazendo algo que eu amo. Perfeito. Eu posso não ter um iate, mas para mim não faz sentido. Não faz para mim sentido andar num carro que tem que ligar na tomada. Cara, eu não estou nem aí com isso. Agora, perfeito, não mexe com o meu computador e com meus horários de escrever, porque aí eu fico puto. Porque isso que eu dou valor. Ou seja, são questões de entender o que é valor, entendeu, Marco? Claro, perfeito, faz todo sentido. Na verdade, não só para nós como pessoas no dia a dia, né, no nosso dia a dia, mas também como empreendedores, né, Marcelo? Se a gente não tiver também valores, propósito muito bem definidos, a gente não consegue chegar no próximo passo. A gente fala muito disso também no nosso no e-book que nós lançamos recentemente. Marcelo, agora... ótimo, viu? É ótimo. Obrigado. Para quem não baixou ainda, guia definitivo .climb.me. Deixa eu colocar aqui, para quem não baixou ainda, acho que tem bastante informação no nosso e-book. Marcelão, assim, tudo isso que a gente está falando sobre esses conceitos, né, quando a gente fala sobre, gatilhos, âncoras, hábitos, por aí vai e tal, a gente está falando de envolver clientes, envolver a pessoa que está do outro lado. Tudo isso a gente consegue aplicar de uma forma online, assim, ou com teletrabalho, ou uma pessoa que está remota, por exemplo, você está aqui no interior de São Paulo, uma outra pessoa pode estar lá no interior do Nordeste, por exemplo, em algum lugar do Nordeste. Isso remotamente é algo possível de ser feito, todos esses conceitos, despertar isso nas pessoas, no cliente? Como é que você vê tudo isso? Eu já atendi funcionários da Ericsson na Noruega. Ué? Na Noruega, dos Estados Unidos, Canadá, já atendi. Claro que sim, porque, na verdade, um processo de coaching e um processo terapêutico é diálogo. Ele, em todos os momentos, tem que haver diálogo. Tá? Qual que é o... Quando saber quem é um bom profissional ou quando saber que a pessoa não é um bom profissional? Quando o outro não entende. Porque se o outro não entendeu, é incompetência minha de não saber explicar para ele, de não saber direcionar ele. Da mesma forma que quando a pessoa se sente satisfeita com uma resposta, ele esquece um princípio da psicologia, que é o quê? Diante de todas as respostas, sempre tem perguntas para se fazer. Diante de todas as soluções, sempre tem outros problemas para se analisar, que é justamente tentar mapear esses gatilhos da vida. E isso depende do diálogo, da pessoa ter a capacidade de saber falar, de saber instigar a pessoa, de fazer, incitar ela a pensar, de motivar ela a perceber que ela não é dona da verdade, que existe outras verdades, que existe outro mundo, outra constituição sistêmica da vida. E isso é da competência profissional. Cara, é muito difícil hoje, com a pandemia, eu atender. Eu tenho uma sala aqui, uma em São Paulo que eu atendo. É muito difícil ir lá. Eu vou falar que eu não fui. Eu fui uma indicação de uma psiquiatra que me indicou uma pessoa para trabalhar essa questão motivacional.
que essa pessoa realmente ela tem uma questão a mais para ser trabalhada e eu fiz presencial. Mas é muito difícil, eu consigo fazer isso. É legal que você falou assim, né? O Marcelo ele faz constelação. Cara, minha constelação não tem nada de campo mórfico, energia, não. Ela é inteiramente baseada na psicologia. Então eu consigo fazer isso remoto. Eu consigo brincar com a pessoa e motivar ela. Opa, peraí, olha quanto essa pessoa está me atingindo, olha para que lado que eu estou levando. E isso, Marco, você sabe muito bem disso. Você trabalhou, além de trabalhar na maior empresa do mundo, remotamente, você teve quantas pessoas você atendeu? México, Estados Unidos, quantas pessoas das equipes Brasil teve fora, e você consegue fazer isso. Agora, a capacidade está no diálogo, você conseguir saber conversar. E isso não adianta. Isso é uma coisa que é prática. Prática. E estudar. Não tem outro mecanismo da vida, né? Não tem outra. Mas, cara, eu hoje, dificilmente eu penso. A gente tá conversando, né? Eu estou pensando em embora. Eu estou quase com o pé meu já em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, é justamente porque, é paz. Você veio, cidade do México para o interior de São Paulo. É verdade. Ou seja, eu quero paz na minha vida, eu quero tranquilidade. Ter uma pessoa bacana do lado, viver a vida e pronto. Não, é o que você falou, né? Quer dizer, o fato de você atender remotamente, né? Nesse ponto, a Climb também ela tem esse princípio, né? Então, por isso as facilidades até das videochamadas, você não precisa ter nenhum vínculo com nenhuma outra ferramenta externa e poder fazer de dentro da plataforma. Pensando nesse princípio, o legal né? de vocês, eu vou ter cortar. O legal de vocês é que vocês têm tudo que precisa. Primeiro, a questão que é fundamental, organização. É você organizar as sessões. Então, isso vocês têm muito bacana. E essa questão da videoconferência de qualidade, não ficar, você ter uma estabilidade. Ou seja, dentro do mesmo mundo, você consegue fazer todo o processo necessário para você conseguir lidar com o cliente. E isso faz toda a diferença na ancoragem de atender o cliente. Entendeu? Exatamente. Por quê? Perfeito. Porque se a coisa é ruim, se o outro não entende, você acaba ficando agorizado e acaba também achando, lá vem aquela sessão chata, lá vem aquele mala falar, lá vem... Então, enfim. Gostei do link. Eu quero perguntar para as pessoas se eles entenderam o que é âncora, o que é gatilho, o quanto isso influencia a nossa vida, porque, cara, volto a dizer, se uma pessoa conseguir identificar nela esses gatilhos secundários, ele consegue eliminar um monte de crenças limitantes, um monte de questões limitantes da vida. Então, assim, é a mágica de todo o processo, seja ele qual for. Está nessas vírgulas que a gente constrói, que o cérebro constrói com o nosso dia a dia, entendeu? Perfeito. Olha, a resposta para a sua pergunta, Marcelo, ela vem aqui do Silvio. Olha o comentário dele. Parabéns pela explicação didática. É nítida a paixão que você tem pelo tema. Obrigado. Eu já acho que respondendo a sua pergunta. Marcelão, assim, cara, passa voando o nosso tempo. Quando a gente faz o que gosta, passa voando o tempo, né? É uma pena, mas enfim, a gente precisa levar um fim, né, nesse caso. E eu queria, assim, que você deixasse alguma mensagem para o nosso pessoal, para o nosso ouvinte, quem está aqui participando, quem vai assistir depois, ou até mesmo alguma recomendação para quem quer aprender um pouquinho mais. Eu sei que o seu livro, O Mapa Não é o Território, o Território é Você, é fantástico, tem muita informação lá dentro, mas fica à vontade para trazer a mensagem que você quiser trazer. Bom, pessoal, primeiro que obrigado por todo mundo assistir. Se ficar dúvida, me escrevam, me mandam mensagem. Para me encontrar é fácil, é marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's, tá? Colocou isso no Google, vocês vão me achar. No LinkedIn, Encontre Seu Melhor, no Instagram, Encontre Seu Melhor, no Facebook, Encontre Seu Melhor, ou Coach Você, que é a minha empresa, tá? Então, nesses dois lugares, vocês vão me encontrar. E no engage.climb.me, também está o Marcelo lá. Também estou lá. E eu quero sim deixar umas dicas aqui. Deixa eu até abrir aqui, que eu separei, que
Tem alguns livros que eu acho que vale a pena a gente falar. Bom, se vocês quiserem entender um pouco mais disso, é ler meu livro, que é o Mapa no Território, Território é Você. Eu estou tentando abrir ele aqui. E um outro é desse cara aqui, que chama Antônio Damasio, e dessa mulher aqui, Suzana Herculano. Esse livro é novo dela. Esse livro é muito legal. Ele entende a vantagem humana. O ser humano por que o ser humano evoluiu. Terminei de ler ele e, cara, é porque eu também sou suspeito que eu amo ela, então, enfim. Mas esse aqui explica muito dos gatilhos, tá? O Mistério da Consciência, legal, do Antônio Damasio. De Antônio Damasio, que é um cara. E eu eu comprei um livro, Marco, eu até tinha passado para você. Deixa eu só abrir aqui o Kindle. Só porque eu quero achar ele, não estou achando. Que é um livro que saiu do Daniel Kahneman, que é Ruídos. Esse livro é muito legal e ele trata muito essa questão dos gatilhos. O quanto os ruídos na nossa vida atrapalham, que é esse livro aqui. Ó. Legal. Daniel Kahneman, Ruído. Vale muito a pena, porque ele explica... você vai ficar surpreendido com o quanto tem ruído na nossa vida. O quanto nós temos ruído. E o outro é esse aqui que cadê? Opa. É esse aqui que... poxa, mas a hora que você vai mostrar... ele não quer aparecer. Esse aqui que é muito legal. Muito legal. Território é você. O mapa não é território é você. Esse livro aqui, ele explica também tudo isso que eu estou falando, tá? Que é esse aqui. Isso e muito mais. E muito mais. Muito mais. E legal, assim, Marcelo. Tiver dúvida, me liga, entra em contato, manda mensagem, enfim. É marcelosouza.com.br, Marcelo com 2 L's. Lá tem meu e-mail, tem meu contato, ou Encontrar Seu Melhor. São os 2 lugares que vocês me acham. Cara, eu adoro conversar, adoro fazer esses bate-papos aqui. Isso que eu estou trazendo para vocês é algo que vocês não encontram em qualquer literatura. Eu realmente eu estudo isso, eu levo isso como ciência e eu amo passar isso para as pessoas. Eu só peço para aqueles que estão me cobrando meus artigos e de vídeos. Terminei minha tese, então uma etapa da minha vida está acabando, que é o doutorado. E aí os professores lá da universidade ficam assim, mas você tem que fazer o pós-doc, hein? Você tem que fazer o pós-doc. Aí uma outra etapa. A Ângela sabe disso, a Cris sabe disso. A Ângela até comentou. Parabéns, amigo, feliz por você. Nossa. E coloque os ruídos do mundo para ouvir o coração. É verdade. E a Cris colocou aqui, muito bom. Abraços, meu amigo. É verdade. Marcelão, muito obrigado. Agradeço imensamente por a sua participação. Temos tema já para outras lives futuramente, sabemos disso. E vamos nos falando. Obrigado mais uma vez. Obrigadão, Marco. Foi uma honra estar com todos vocês. Vai ficar gravado isso aqui, então quem quiser assistir depois, quiser ouvir de novo as explicações, e se ficar alguma dúvida, estou à disposição. É isso aí. Grande abraço, amigo. Obrigado, Marcelão. Boa noite. Igualmente. Tchau, tchau. Até já. Sensacional, hein? Mais uma aula do Marcelo. Marcelo é um cara com conhecimento que ele transborda energia, transborda conhecimento e sabe muito. Ter um cara como ele aqui no Quinta Comigo só enaltece. Então, queria agradecer muito a presença de vocês. Se vocês não conhecem a Climb ainda, climb.me, não deixe de visitar. E espero que vocês estejam também na nossa próxima live, na próxima semana. Vamos ter temas sempre interessantes e sempre trazendo coisas que podem contribuir com a sua vida como coach, como mentor. E espero que vocês tenham gostado. Muito boa noite, que tenha um bom descanso e fiquem à vontade para participar da próxima. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!